Boa tarde, doutora Janete. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente vai dar início aqui, então, à nossa conversa, né? Vou começar aqui perguntando aquilo que é uma coisa difícil de responder, né? Quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou para construir essa grande carreira de sucesso? Primeiro, muito obrigada. É uma alegria estar falando com vocês. Eu gosto de contar a história, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem para dar é o nosso próprio exemplo, né? E isso é muito importante para mim quando chego nessa terceira fase aqui de construção de carreira e a gente observa que tem sido inspiração para outras pessoas. Os desafios são muitos, né? Eu comecei o Sabin de um sonho, então quando você não recebeu uma herança, mas você construiu do nada uma empresa, você enfrenta vários desafios e precisa de muita coragem, não é fácil, né? Você não tem nada concreto, você idealiza tudo. Eu venho de uma família, meu pai era muito empreendedor, muito visionário, então a referência dele é muito forte na minha vida. A minha mãe era uma cuidadora, então quando a gente fala de cuidado do Instituto Sabin, eu tenho uma referência muito grande da minha vida também. E esses dois foram os meus grandes gurus que me ajudaram nessa construção. E eles dois, por si só, já mostraram pela vivência e pela criação o quanto é importante a gente ter alguns valores que são significativos. Por isso que a gente enfrenta desafios e tem coragem de avançar, né? Princípios familiares, valores espirituais, são valores que literalmente nos ajudam nas decisões do dia a dia. E os desafios maiores como empreendedora são normais neste país onde você tem muitas inseguranças, mas você precisa de ter muito mais coragem, ousadia e confiança em você e nas pessoas. Então eu acho que esse foi o caminho que me pautou e me deu segurança para construir essa empresa junto com a Sandra. E o que você acha que a sua experiência como uma profissional, né, como essa líder, pode nos contar sobre essa realidade, sobre esses desafios que você enfrentou? Olha, quando você começa a formar pessoas dentro da sua organização, primeiro a gente precisa entender que nós não construímos nada sozinhos. Então você precisa de entender o modelo que você quer para a sua empresa. Nós desenhamos um modelo de gestão que nós chamamos de gestão com amor, que é o atrair, o desenvolver, que entra o inspirar, entra o ser exemplo, mas depois desafiar, reconhecer e recompensar. Então, com este trajeto, com esta trilha aqui, você constrói as suas pessoas, a sua forma de liderança. A gente tem uma forma de liderança muito peculiar, porque nós trabalhamos com saúde. E a saúde é o bem mais precioso das pessoas. Por isso que a gente precisa de tratar com muita empatia, com muita segurança nas informações, com muita verdade. O que o cliente nos procura é a verdade dele. Então, nós precisamos de saber fazer essa comunicação entre quem está trabalhando ali na ponta, na hora do atendimento, mas também em todos os papéis. Quem está executando, quem está transportando. Não adianta a gente ter os melhores médicos, a melhor tecnologia se eu perco o cliente na ponta, se eu perco o cliente no cafezinho. Claro. Né? Então é isso que é importante, é você saber desenvolver as pessoas, saber construir algo que você consegue palpar. O nosso propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Então, com este propósito e com os nossos valores, você consegue conduzir a liderança para esse objetivo comum nosso, esse nosso jeito sempre de ser. Nossa, muito inspirador tudo isso que você falou. E pegando um pouco desse gancho de como conquistar as pessoas, né, que a senhora estava falando, como você acredita que mulheres líderes podem utilizar a comunicação persuasiva para influenciar positivamente suas equipes e alcançar metas? Não existe uma fórmula de você ser uma líder persuasiva. Por quê? Porque cada pessoa requer da liderança
elementos diferentes. Cada pessoa tem uma origem diferente. Eu gosto de falar muito das origens, de observar muito quem são as pessoas do seu time, né? Quando eu falei ali na resposta anterior que o principal é o atrair, a retenção começa na atração. Então eu já preciso entender o que aquela pessoa que está trabalhando conosco, ela precisa para que você possa estar transmitindo com transparência, a eficácia da sua comunicação com ela vai passar pela construção da confiança, por falar a verdade e por você trazer para ela aquilo que ela está precisando. É diferente o que uma pessoa precisa da outra, né? Nós temos esse modelo que eu falo, até quando me pediram para criar uma apresentação só para liderança, eu coloquei assim, o que eu fiz para estes meus líderes treinarem outros líderes, né? Aí eu coloquei ali, a primeira coisa é ser exemplo, ser inspiração. O segundo é fazer junto. O terceiro é você passear pela organização, conhecer as necessidades de cada um. Dar feedback é você estar construindo com ele aquilo que ele precisa. Então, cada pessoa precisa do líder de forma diferente. Eu tenho até nesse momento de liderança, eu levava 3 flores, uma violeta, uma orquídea e uma margarida. Por quê? A violeta, ela precisa de pouca água. A orquídea precisa de água 2 vezes por semana no máximo. E a margarida precisa de água 2 vezes por dia de preferência. Assim são as pessoas. Elas vão dar para você a resposta desde que você dê para ela as informações que ela precisa. Ela vai se alimentar do que o líder tem para as necessidades individuais dela. Então, cada pessoa tem as suas necessidades diferentes e você vai influenciá-las de forma diferente, com muito respeito, com muita dignidade, fazendo e promovendo o crescimento individual de cada um deles. E como que a senhora acredita que a mídia digital hoje, né, nesse nosso mundo, pode ser utilizada para que as pessoas possam aprimorar a sua própria marca e entender como fazer essa comunicação eficaz? A mídia digital hoje é uma ferramenta grandiosa desde que bem utilizada, né? Ela nos favoreceu como líder porque você tem a capacidade de fazer com muito mais rapidez tudo. Eu gosto de falar também das minhas técnicas, né? Se você quer comunicar com eficácia, fale de 4 a 7 vezes de forma diferente. Utiliza a verdade, cuidando de não estar transmitindo algo que não é verdadeiro. Fale sempre aquilo que o outro quer. Você não vai transmitir tudo para todo mundo. Você vai dar o conteúdo que aquela pessoa ou que aquela equipe está precisando. É você trabalhar esse passo a passo e trazer para ela as informações que são importantes no dia a dia dela. Agora, sempre utilizando de muita verdade mesmo, de muita transparência e construindo a confiança. O líder, ele precisa de construir essa confiança para que ele possa desenvolver as pessoas. Quando ele fala, o conteúdo que a pessoa vai observar é quem está falando, o que ela está falando e quando ela está falando, né? Em cada momento você tem necessidades diferentes de desenvolvimento e de treinamento. Agora, a confiança é extremamente importante porque ela leva junto a credibilidade da informação. Com certeza. E agora, qual o conselho que a senhora deixa para as jovens mulheres líderes que pretendem construir uma carreira tão brilhante de sucesso quanto a que a senhora construiu? Eu comecei muito jovem, eu tinha 29 anos, então hoje quando eu olho para trás eu vejo que foi muita coragem, muita garra, muita ousadia. Isso é importantíssimo, é você buscar conteúdo, né? É importante você usar o seu feeling, o seu conhecimento. Eu falo que ali no começo eu nem sabia fazer gestão e nem administração, porque eu sabia fazer exames. E isso foi importante quando a gente descobriu que a gente fazia intuitivamente, mas a melhor forma é você buscar o conteúdo, leia muito para você ter foco, para você ter disciplina e para você buscar aquilo que você precisa no dia a dia. Então, o conselho que eu dou é sonhe muito, tire seu sonho da gaveta, sonhar muito ou sonhar pouco dá o mesmo trabalho, então sonhe muito e vai em frente buscar as coisas que podem te inspirar ali. Você vai passar a observar muito mais quando você tem um objetivo concreto. Então, busque conhecimento, faça o seu network,
tenha a humildade de pedir ajuda, as pessoas estão dispostas a te ajudar. Então tenha a humildade de pedir ajuda e confie em Deus, porque eu acho que Ele é que nos traz muita sabedoria, Ele é que nos ajuda e nada acontece na terra sem que antes seja determinado no céu. Então é isso que eu acho que é importante, né? Muito obrigada, doutora. Muito importante contar com essa sua história. E é isso, agradecer mais uma vez o convite em nome, né, das meninas, mulheres que estão aí querendo se tornar líderes e vão poder contar com todos esses ensinamentos que você deu aqui pra gente hoje. Eu que agradeço, estou à disposição.